Isso aconteceu no livro Nosso Lar. André Luiz conta isto. Seu pai era credor de um homem. Seu pai era muito rico. E este homem tinha muita necessidade, tinha pegado dinheiro emprestado. E André conta a história de ver o dia que a viúva chegou em casa, pedindo que o pai de André tivesse um pouco de paciência para que ela conseguisse pagar a dívida, porque o marido estava doente, os filhos não tinham como sustentar, ela estava sozinha. A mãe de André Luiz entende a aflição da sua companheira de vida, da sua irmã em dificuldade, tenta advogar a causa, pedindo ao marido que dê um tempo a mais. O marido a ofende, manda ela ficar no lugar dela. E diz à mulher que infelizmente ele não abre exceções na sua prática comercial. Ele vai tentar ajudá-la de outro modo, mas ele vai executar os títulos. Quando ela vai embora, aflita e agoniada, André Luiz se aproxima do pai e diz: isso mesmo, meu pai, essa gente é muito folgada, essa gente é muito tranquila, na hora de pagar estão sempre doentes, isso mesmo, não perdoe. E conta André, neste capítulo do livro Nosso Lar, que ele se recorda do dia em que os executores da sentença vão retirar os móveis da casa da família para pagar a dívida para com o seu pai. Agora, André Luiz está vivendo numa cidade, por favor de sua mãe, por favor da intercessão do bem, recolhendo a saúde que ele não construiu, mas que um dia mais adiante ele vai ter que pagar por ela, com o seu exemplo, com o seu esforço. E eis que então ele vai ajudar a recolher os que chegam do umbral numa caravana. E quem é um dos líderes dessa caravana é o espírito que o pai dele executou na terra. É aquele homem cuja esposa foi pedir clemência ao seu pai, e o seu pai, além de ser duro, contou com a dureza dele, para não ser clemente. Agora, estão os dois do lado da verdade. E agora é ele quem tem vergonha. É ele quem não sabe o que fazer. Então ele se engasga diante do momento de encontrar com aquele homem que se surpreende. André, você aqui, o Espírito reconhece ele. Eu não sabia que você tinha vindo. E aí fica aquela coisa, né? Envergonhado, ele se afasta o mais depressa que pode e se aconchega ao coração de Narcisa, a enfermeira que está ali também ajudando. E ele conta para ela: puxa, eu encontrei esse homem e eu estou morrendo de vergonha, porque eu fiz isso na terra com ele, e ainda que tenha sido meu pai, quem não tenha sido generoso, isso foi feito também com meu apoio, sou eu que devo para ele. E Narcisa diz: e você pediu desculpa? Eu pedi desculpa? Ai, eu fiquei tão perdido que até me esqueci que eu podia pedir desculpa. Então vai lá, pede desculpa para ele. Eu já passei por isso aqui também, André. Muitas vezes. Aproveite esse momento, porque ele é muito ocupado. Talvez você não tenha a possibilidade de reencontrá-lo tão cedo. Vai lá e pede desculpa. Limpe o seu coração.
Porque a gente é muito corajoso para ofender, para dizer o que a gente pensa, o que a gente tem vontade. Mas geralmente a gente é muito covarde para pedir desculpa. Reconhecer que errou. Ele então o veste, calça sua cara e vai até lá. E fala com ele. Eu venho pedir desculpa. Venho pedir desculpa pelo meu pai, que fez com você aquela coisa tão feia. Mas eu venho pedir desculpa a você por mim também, que eu apoiei meu pai. E então André fala com ele, com a nudez da verdade. A única que limpa a gente por dentro. E então o Espírito o abraça. Deixa que ele fale, que ele desabafe, que ele chore de vergonha. E aí diz para ele, não diga isso, André. Isso já foi o passado. Na verdade, o seu pai foi um benfeitor para mim. Quando ele foi duro comigo, ele me ajudou a ver a vida como de verdade é a vida. Ele me fez pensar em como a gente não deve se entregar às ilusões, de gastar e gastar e gastar sem ter. Como a gente deve aprender a ser comedido. Na verdade, seu pai foi um benfeitor, foi um educador do meu espírito. Não vamos mais falar nesse assunto. Sabia André Luiz que esta era a forma nobre daquele homem dizer que não guardava rancor? E ainda diz o rapaz, diz o homem a ele, eu gostaria muito que qualquer dia destes, nós pudéssemos visitar o velho, lá onde ele está, juntos. Ir com você, André, ver o seu pai lá nos abismos onde ele estava, porque ele ainda não tinha conseguido melhorar, mesmo tendo passado décadas da desencarnação. Ah, como será lindo a gente notar que só isso é saúde de verdade. Ao entendermos que a bondade limpa a gente por dentro, que nos faz não precisar ter medo de enfermidade, de dificuldade, porque tudo isto costuma ser um bom professor para a gente crescer. Só o cristianismo poderia ser esta força transformadora que demonstrou ter sido.